Programa Asfalto Novo Vida Nova remove poeira das cidades. Mais de 250 municípios do Paraná já receberam melhorias. Estado de Santa Catarina pretende assumir gestão da BR-282 para acelerar obras de duplicação. Desemprego sobe para 6,8% no Brasil. Este é menor índice para um trimestre em mais de 10 anos. Conmebol na luta contra o racismo no futebol. Ronaldo Fenômeno se junta à entidade no combate à discriminação racial. PET de refrigerante e o lixo marinho. Resíduos plásticos nos oceanos podem chegar a 600 mil toneladas até 2030. E ainda, após mais de 20 anos, Teatro Simões Lopes Neto é inaugurado em Porto Alegre. Espaço se torna um dos maiores centros culturais da América Latina. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta sexta-feira, 28 de março. Nós estamos ao vivo no horário de Brasília, agora, 8h03. O desemprego no Brasil subiu no trimestre de dezembro de 2024 a fevereiro de 2025. Apesar do aumento, esta é a menor taxa para um trimestre de dezembro a fevereiro em mais de 10 anos. O índice de desemprego no Brasil atingiu 6,8% de dezembro a fevereiro. O número representa um aumento de 0,7 ponto percentual em relação aos 3 meses anteriores, segundo os dados oficiais divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Apesar do aumento, esta é a menor taxa para um trimestre de dezembro a fevereiro desde 2014, quando também ficou em 6,8%. O desemprego no Brasil vinha caindo desde o período janeiro-março do ano passado, até chegar a 6,1% na comparação entre setembro e novembro, o menor nível desde que o IBGE adotou o atual método de cálculo baseado em trimestres móveis. Desde então, o caminho tem sido ascendente. O país registrou 7,5 milhões de pessoas em busca de emprego no trimestre de dezembro a fevereiro, 10,4% a mais do que nos 3 meses anteriores, embora 12,5% a menos do que há um ano. A população empregada de maneira formal no setor privado chegou a 39,6 milhões, um recorde desde o início da série histórica em 2012. Estão abertas as inscrições para o primeiro semestre de 2025 no programa Universidade Gratuita. Somente em 2024, a Universidade Gratuita concedeu mais de 41 mil bolsas em diferentes cursos de graduação, com investimento anual do governo de Santa Catarina, que chegou a quase 507 milhões de reais. Até 2026, a expectativa é que o programa supere 1,2 bilhão de reais em investimentos, beneficiando até 70 mil estudantes. Evelyn é estudante da 4ª fase de Engenharia Mecânica, no sul do estado, e foi uma das contempladas com benefício. Antes, ela se matriculava apenas em disciplinas que conseguia pagar. Agora, ela consegue cursar todas as matérias e acelerar a conclusão do sonho da graduação. Eu acredito que é o certo, porque rodovia, estrada, pavimentação, todo mundo faz. Isso dali é uma coisa que deve ser feita. Mas agora alguém que investe no estudo, na formação de alguém para ajudar a comunidade, isso aí é inovador. O programa cobre o valor integral da graduação para os alunos matriculados nas instituições participantes. Em troca, os beneficiados precisam prestar serviços à população após a formação, totalizando até 480 horas, que devem ser cumpridas em até 2 anos. É uma grande oportunidade desse programa fantástico do nosso governador Jorginho para os nossos jovens e estudantes catarinenses que desejam fazer o curso que querem, não é? As inscrições para o primeiro semestre já estão abertas. Os interessados devem realizar o cadastro no sistema e entregar os documentos comprobatórios na instituição onde estão matriculados até o dia 23 de abril. Aqueles que realmente necessitam, que estão matriculados em nossas instituições comunitárias, têm a oportunidade agora de se inscrever, vão lá, apresente os seus documentos, que nós temos assim em torno de 11 mil vagas agora para esse ano de 2025.
Para ser contemplado, é preciso estar regularmente matriculado em um curso presencial reconhecido pelo MEC ou pelo Conselho Estadual de Educação, além de comprovar renda familiar per capita inferior a 8 salários mínimos para a medicina ou 4 salários mínimos para os demais cursos. O candidato deve ser natural de Santa Catarina ou residir no estado há pelo menos 5 anos e não ter cursado outra graduação com recursos públicos estaduais. A previsão é que a concessão das bolsas aconteça entre 9 e 19 de maio. Os contemplados receberão os valores das mensalidades já pagas no primeiro semestre de 2025 de forma retroativa. A construção da ponte de Guaratuba, aguardada há mais de 50 anos, avança com técnicas inovadoras e grande impacto ambiental e econômico para o Paraná. Com mais de 44% da estrutura concluída, a obra já consumiu mais de 2.000 toneladas de aço e mais de 13 mil metros cúbicos de concreto. Um sistema de monitoramento acompanha milhares de animais na região, garantindo a preservação do ecossistema. A ponte de Guaratuba, que terá 1.244 metros de extensão, está prevista para ser entregue em abril de 2026. Durante a execução, diversas curiosidades chamam a atenção, como a utilização de 230 toneladas de gelo no processo de concretagem. A técnica é utilizada para controlar a temperatura do concreto e evitar fissuras, garantindo a qualidade da estrutura. Além disso, 5 embarcações dão suporte às operações, transportando materiais e auxiliando na logística das obras sobre a baía. Outro destaque é o monitoramento ambiental realizado na região. Mais de 10 mil animais estão sendo acompanhados para minimizar impactos no ecossistema. Entre as espécies registradas estão tartarugas, botos e aves raras. O acompanhamento é contínuo e faz parte das medidas de mitigação ambiental exigidas para a realização da obra, garantindo a preservação da biodiversidade local. A ponte contará com um trecho estaiado, tecnologia que permite a passagem de embarcações sem obstruções. A fundação da estrutura é composta por 64 estacas de concreto, cada uma pesando até 470 toneladas. A construção segue dentro do cronograma e representa um marco para a mobilidade no litoral paranaense, facilitando o transporte e impulsionando a economia da região. A Polícia Civil do Paraná resgatou mais 10 mulheres que estavam internadas de forma irregular em uma clínica de reabilitação em Antonina, no litoral do estado. Um homem de 50 anos, sócio do estabelecimento, foi preso em flagrante. Realizamos essa nova ação na investigação que envolve essa clínica de reabilitação no município e prendemos em flagrante o sócio administrador do local, após constatarmos mais 10 mulheres em situação irregular. Essa diligência foi um desdobramento da operação que realizamos no início da semana, em que o coordenador do estabelecimento já havia sido preso. Essas novas informações nos levaram de volta à clínica e identificamos a permanência dessas internas mantidas sem o devido amparo legal. Elas não estavam sendo mantidas em cativeiro fechado lá dentro da clínica, mas o simples fato de estarem internadas involuntariamente, sem a observância da lei, caracteriza o crime de cárcere privado. Por isso, o sócio foi preso em flagrante. Essa operação foi acompanhada pelo Ministério Público do município, que inspecionou as instalações e fez recomendações administrativas e requereu as medidas judiciais para a interdição da clínica. A gente contou ainda com o apoio da assistência social, que recebeu essas 10 mulheres e está fazendo esse processo de reintegração com as suas famílias. Durante essa apuração, ouvimos relatos graves de maus tratos. Segundo as pacientes, os funcionários de fato utilizavam o chamado quarto zero, que seria esse ambiente insalubre e fechado, sem ventilação, em que as internas eram mantidas, às vezes, algemadas e obrigadas a utilizar baldes como banheiro para fazer as suas necessidades fisiológicas. Essas mulheres ainda, segundo o apurado, não teriam liberdade para falar com seus familiares de forma desassistida. Sempre que queriam se comunicar com a família, havia algum funcionário da clínica vigiando. As investigações seguem em andamento com o objetivo de responsabilizar todos os envolvidos e apurar se há outros fatos passíveis de responsabilização criminal.
O programa Asfalto Novo, Vida Nova, do governo do estado do Paraná, vai tirar mais de 37 mil toneladas por ano de poeira das cidades do estado. A poeira faz parte da realidade de muitos brasileiros que vivem em cidades onde a maioria das ruas não é pavimentada. Além de parte da poeira ser inalada pelos moradores, a falta de pavimento espalha sujeiras pelas casas, carros e estabelecimentos comerciais. No Paraná, essa realidade tem mudado. Com o programa Asfalto Novo, Vida Nova, parte das estradas das cidades do estado tem sido pavimentada. A estimativa é de que a emissão de poeira, que seria de 42 mil toneladas, fique limitada a 10% do volume que seria gerado, um alívio para os moradores. Há uma estimativa, por esta forma, de que 90% de redução quando se passa de uma estrada não pavimentada para uma estrada pavimentada. Assim, como ela se baseia em estudos internacionais, há uma média e dentro do que é normal em projetos de engenharia, se adapta para parâmetros que são nossos, do Paraná no caso. E o que são esses parâmetros? O nosso tipo de solo, a quantidade esperada de trânsito num município desse. Então, considerado esses valores, a gente chegou a esta estimativa, que certamente seria usada num projeto de engenharia para dar valores de quanto se reduziria, e quanto se traduz de benefícios, que eu diria que é o mais importante. Até o momento, a Secretaria de Estado das Cidades, pasta responsável pela gestão do programa, já recebeu projetos para a pavimentação de 251 municípios paranaenses até 50 mil habitantes. Um investimento estimado de mais de 980 milhões de reais do governo do estado e representa uma pavimentação definitiva de aproximadamente 540 quilômetros de vias urbanas de chão batido com asfalto. Dos 399, nós temos mais de 300 municípios que são abaixo de 30 mil habitantes. Então, tem uma parcela grande da população paranaense que vive nesses municípios, que tem dificuldade de ter esse tipo de melhoria, e esse programa aí é fantástico de atingir essa população, que certamente será beneficiada, como a gente falou, por um trânsito mais seguro. O projeto geralmente envolve drenagem, melhora as questões de drenagem da cidade e também, e especialmente, essa questão de saúde, reduzir, veja, imagina a nossa rede de saúde reduzindo 40% nas questões de doenças respiratórias com a redução de poeira nessas cidades de pequeno porte. O governador de Santa Catarina demonstrou interesse em estadualizar uma das mais importantes rodovias federais do estado, a BR-282. Com quase 680 quilômetros, a BR-282 liga o estado do oeste ao litoral, passando pela Serra Catarinense, de Florianópolis a Paraíso, no extremo oeste, na fronteira com a Argentina. Uma importante rodovia por onde transita grande parte da produção agrícola do estado, mas que atualmente conta com apenas 4 quilômetros de duplicação. Isso representa apenas 0,5% de todo o trecho. Com o objetivo de acelerar os serviços de melhorias na via, o governador Jorginho Melo propôs ao governo federal a transferência da gestão para o governo de Santa Catarina. Eu estou fazendo um desafio. O governo federal me entrega a 282, estadualiza e me dá só o dinheiro da manutenção, que eles já gastam. Que eu dou conta de duplicar a 282, porque se for esperar, nós vamos esperar por muito tempo. Isso vale para outras estradas federais. Se o governo quiser passar para o estado, estadualizar, que isso é um processo muito natural, municipalizar, estadualizar, federalizar. Se o governo federal, eu fiz essa proposta já por escrito, se o governo federal quiser passar para o estado e passa o dinheiro da manutenção, que eles já gastam, que o resto a gente dá conta. O pedido para que o estado de Santa Catarina possa assumir a gestão da BR-282 está em análise pelo governo federal e a expectativa é avançar nas negociações para dar início às obras o quanto antes. Precisa tomar a providência, porque nós não podemos ficar abafados como nós estamos, sufocados na 101 sem uma solução. Então essa é a nossa preocupação, já passei isso à bancada federal, porque nós precisamos atuar, nós precisamos fazer com que a obra aconteça. Porque as obras andam muito a passo de tartaruga.
Servidores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, alegam sofrer retaliação e assédio moral. O órgão é presidido por Márcio Pockmann, que é filiado ao Partido dos Trabalhadores. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está por aqui. Tiago, como é que está esse caso, hein? Conta pra gente. Boa noite, bem-vindo. Esse caso é bem complexo, não há evidências de interferência direta, por ser um líder partidário, ter concorrido na majoritária em 2018, mas traz muito significado, é um simbolismo muito grande quando alguém tão forte, ligado a partido político constituído, assume um órgão tão importante quanto o IBGE, e a gente vai esmiuçar aqui nos detalhes o que o IBGE faz no Brasil. Não é só o censo, tem alguns dados importantes, principalmente se falando em economia, que reflete aí na ponta das ações do governo, que são medidos, avaliados pelo IBGE. Verdade. Você está bem? Tudo certo. Então, boa noite para você e para a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Olha, a onda, fazendo aí um trocadilho, não está boa lá no IBGE. O atual presidente, que foi candidato à Prefeitura de Campinas, em São Paulo, em 2018, mas foi derrotado frente a duras críticas dos servidores, aí descontente com as críticas. O Márcio Pockmann fez uma série de mudanças no órgão, obrigando os servidores a se mudarem de local de trabalho. Alguns até sofrendo riscos de serem obrigados a trabalharem em locais próximos a comunidades perigosas no Rio de Janeiro por serem dominadas pelo crime organizado. Não há provas, como eu falei, de algo errado está ocorrendo lá no IBGE, mas os servidores relatam uma série de denúncias, como uma publicação do órgão que continha propaganda política do governo do Pernambuco, o que contraria as diretrizes da instituição que é tão respeitada. Além disso, uma carta aberta dos servidores em janeiro chegou a ser enviada ao Senado pedindo providências dos parlamentares sobre a criação de uma fundação de direito privado chamada de IBGE+, ou IBGE Plus, uma espécie de IBGE paralelo. O que há, minha gente, na verdade, é um aparelhamento do órgão em prol, claro, das iniciativas que possam favorecer o governo, construindo assim dados que possam mascarar as informações frente aos dados dos técnicos concursados que representam com maestria essa instituição tão importante para o Brasil. Prova disso é a preocupação dos próprios funcionários, que emitem uma carta ao Senado. O IBGE, gente, mede a inflação oficial do Brasil, que faz com que o Banco Central decida ou não aumentar os juros. Olha a importância. Além disso, ele mede a população total, que impacta, sabe aonde? Na política e na gestão pública. E também trata do desemprego oficial, um dos dados tão importante que o IBGE retira, por exemplo, da conta os beneficiários do Bolsa Família e também retira dos dados as pessoas que não têm renda e também não estão procurando emprego. Para o IBGE, abrindo parênteses aqui, essas pessoas não são desempregadas. Ora, são o quê? Não contribuem com renda para o país, portanto, são desempregados. Agora, por isso que a gente vê tanta gente procurando emprego e o governo apresenta dados de pleno emprego. Embora nós tenhamos divulgado aqui, não sei se já foi ao ar aqui, hoje nessa edição, que o desemprego aumentou. O caso é tão sério que uma ONG de Transparência Internacional fez uma publicação, ou seja, deixou público para todos na rede social X, o antigo Twitter, alegando que a nomeação de um líder petista feita por Lula claramente descredibiliza o IBGE, uma instituição que já foi tão respeitada internacionalmente. Horas, até uma ONG internacional, que o PT já usou ela em tantos outros momentos, inclusive para criticar a gestão passada, agora é vítima de simplesmente não respeitar o entendimento de que a ONG internacional, que preza pela transparência, alerta ao governo federal que um líder partidário não deveria assumir a gestão do IBGE e o que o governo faz? Fecha os olhos frente a essa crítica tão importante
E por isso a gente nós questionamos tanto os dados, os números do IBGE nessa atual gestão. Não é simplesmente porque é a gestão Lula. Eu digo nós, a imprensa como um todo, se questiona muito essa questão de remover pessoas que estão no Bolsa Família, não tratando-as como desempregados, se a gente sabe que a origem dessa fonte é para que as pessoas possam se qualificar e aí sim entrarem, porque ninguém quer ficar recebendo miséria do governo, vamos ser sinceros aqui. E aí essas pessoas precisam ser introduzidas ao mercado de trabalho. E se elas não são consideradas desempregadas, o governo vai estar sempre trazendo dados positivos que, na verdade, só mascaram. E aí, minha gente, quando chegar lá na ponta que esses dados não tiverem mais como ser ocultados, ou seja, mascarados, aí o tombo é grande. E a preocupação dos servidores do IBGE também é essa. Quando o Lula sair, como ficará a reputação desse órgão tão importante que tem lá um líder partidário que fica na caça às bruxas aos servidores que criticam as suas decisões que não são nada dentro das regras de uma instituição como o IBGE. Boa noite para você, boa noite a todos, um excelente final de semana. A gente volta a se ver na semana que vem, trazendo mais notícias da política nacional e internacional. Até lá então, Thiago, bom fim de semana. Para nós. Aproveita. Agora uma pausa e você vai ver a seguir: terremoto abala Myanmar. Autoridades confirmam mais de 140 mortes e cerca de 730 feridos. Conmebol na luta contra o racismo no futebol. Ronaldo Fenômeno se junta à entidade no combate à discriminação racial. E ainda, após mais de 20 anos, Teatro Simões Lopes Neto é inaugurado em Porto Alegre. O espaço se torna um dos maiores centros culturais da América Latina. Nós voltamos em instantes. Passando o furacão de ofertas Comprão. Sábado e domingo de preços arrasadores. Não vai sobrar nada. Fraldinha ATC a vácuo, R$ 29,90 o quilo. Feijão preto Santo Dia, 1 quilo, R$ 4,39. Açúcar Bom Traz Extra Fino, 5 quilos, R$ 16,99. Arroz parboilizado Bom Traz, 5 quilos, R$ 16,79. Mistura láctea condensada Mococa, 395 gramas, R$ 3,29. Lava-roupas Brilhante, 4 quilos, R$ 34,99. Melhor preço é no Comprão. Segurança é fundamental para quem quer viajar sem agito. Por isso, o governo de Santa Catarina está trabalhando em mais de 2.000 quilômetros de estradas com o programa Estrada Boa. São mais de 50 obras de restauração de rodovias, novas pavimentações, sinalizações e duplicações. Estar seguro é saber que o caminho da volta também foi pensado para você. Mais segurança, mais infraestrutura. Santa Catarina melhor. De volta com Picos News, agora vamos com alguns destaques internacionais quando são 8h25. Um terremoto de 7,7 graus de magnitude sacudiu nesta sexta-feira Myanmar. A junta militar que governa o país decretou estado de emergência em 6 regiões. Autoridades confirmam mais de 140 mortes e cerca de 730 feridos. Os efeitos do fenômeno foram sentidos na China e na Tailândia, onde as autoridades também decretaram estado de emergência. O Centro Geológico dos Estados Unidos informou que o epicentro do tremor foi localizado a 16 quilômetros da cidade de Sagang, em Myanmar, a uma profundidade de 10 quilômetros, pouco antes da 1 da tarde, no horário local. O terremoto foi seguido por um tremor secundário de 6,4 graus de magnitude na mesma região, poucos minutos depois, e também a uma profundidade superficial de 10 quilômetros. O sismo atingiu com força o norte da Tailândia e também a capital Bangkok, a quase 1.000 quilômetros de distância do epicentro. As autoridades tailandesas decretaram estado de emergência na capital. Também em Bangkok, um edifício em construção de mais de 30 andares desabou e pelo menos 43 operários ficaram presos nos escombros. Na capital tailandesa, prédios de escritórios e estabelecimentos comerciais foram rapidamente evacuados diante da potência do terremoto e algumas linhas de trem e metrô suspenderam as viagens. Os terremotos em Myanmar são relativamente frequentes.
Entre 1930 e 1956, 6 tremores com magnitude 7 ou superior foram registrados na falha de Sagang, que percorre o centro do país. O ritmo vertiginoso de desenvolvimento das cidades birmanesas, combinado com infraestruturas precárias e um planejamento urbanístico deficiente, tornam o país vulnerável a terremotos e outros desastres. A Santa Sé confirmou nesta sexta-feira que o estado de saúde do Papa Francisco registrou leves melhoras nos últimos dias, com um progresso na capacidade de fala. O Papa não recebeu visitas nesta semana, com exceção dos colaboradores mais próximos. Francisco segue concelebrando a missa diária na residência de Santa Marta, onde mora dentro do Vaticano. No momento, não está prevista nenhuma reunião pública do Papa para a oração do Ângelus no próximo domingo. Mas o Vaticano anunciou na quinta-feira que o Papa vai anunciar a tradicional vitória Urbi et Orbi na Praça São Pedro no domingo de Páscoa, em 20 de abril. E a organização sem fins lucrativos Oceana lançou um alerta impressionante. Até 2030, os produtos da Coca-Cola serão responsáveis por mais de 600 toneladas de resíduos plásticos que entram nos oceanos e cursos de água do mundo a cada ano. Até 2030, os produtos da Coca-Cola podem ser responsáveis por 602 mil toneladas de resíduos plásticos que entram nos oceanos e cursos d'água do mundo a cada ano. A estimativa faz parte de uma nova análise publicada pela organização sem fins lucrativos Oceana. A quantidade é equivalente a quase 220 bilhões de garrafas de 500 ml e seria suficiente para encher o estômago de 18 milhões de baleias. O relatório chega em meio à crescente preocupação pelos riscos que a proliferação de microplásticos representa para a saúde humana, que os cientistas vinculam cada vez mais ao câncer, à infertilidade e a doenças cardíacas. Especialistas do estudo explicam que a Coca-Cola é, de longe, o maior fabricante e vendedor de bebidas do mundo. Por isso, a importância quando se trata do impacto no oceano. De acordo com o relatório da Spence Advances, em 2024, a Coca-Cola é o maior poluidor de plástico a nível mundial, seguida pela PepsiCo, Nestlé, Danone e Altria. A previsão da Oceana se baseia nos dados de envases publicados pela Coca-Cola entre 2018 e 2023, combinados com as estimativas de crescimento das vendas. O resultado projeta que o uso de plástico pela companhia supere 4 milhões e 130 mil toneladas anuais até 2030. A ONG aplicou um método científico apresentado na revista Spence em 2020 para estimar a proporção deste plástico, que pode acabar com ecossistemas aquáticos. Para a Oceana, a solução mais clara para reduzir essa cifra assombrosa passa por recuperar as embalagens reutilizáveis, como as garrafas de vidro retornáveis. O índice PCE divulgado sexta-feira mostrou que o ritmo de inflação nos Estados Unidos permaneceu estável em fevereiro, atingindo 2,5% na comparação anual. Segundo o índice elaborado pelo Departamento de Comércio, o desempenho está em linha com as expectativas dos analistas. A inflação subjacente, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, subiu para 2,8%. Patamar acima dos 2,7% em janeiro. Em fevereiro, apenas uma parte das novas tarifas anunciadas pelo presidente Donald Trump entrou em vigor. Economistas preveem que esses aumentos nas taxas de importação vão desencadear um aumento repentino na inflação. O Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, na Espanha, anulou a condenação de 4 anos e 6 meses de prisão do ex-jogador brasileiro Daniel Alves por agressão sexual. A corte explicou em comunicado que encontrou lacunas, imprecisões e inconsistências.
Um tribunal de apelações da Espanha anulou a condenação de 4 anos e 6 meses de prisão do ex-jogador brasileiro Daniel Alves por agressão sexual. Em comunicado, o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha informou que os 4 juízes do Tribunal de Apelações decidiram dar razão ao ex-jogador e anular a sentença condenatória. O texto explica que os magistrados encontraram lacunas, imprecisões, inconsistências e contradições sobre os fatos, a avaliação jurídica e as consequências. O Tribunal de Apelações também menciona na decisão insuficiências probatórias. Por estes motivos, os juízes absolveram o ex-jogador do Barcelona, que já estava em liberdade condicional, para aguardar a resolução do recurso. As medidas cautelares foram anuladas. Os fatos ocorreram no banheiro de uma casa noturna de Barcelona em 31 de dezembro de 2022, quando Daniel Alves passava alguns dias na cidade depois de retornar da Copa do Mundo do Catar. O ex-lateral entrou em prisão preventiva em janeiro de 2023 e foi condenado em 22 de fevereiro de 2024. Um mês depois, recebeu o direito da liberdade condicional, depois de passar 14 meses detido. O Ministério Público pediu o aumento da pena para 9 anos e a acusação particular solicitava uma sentença de 12 anos de prisão. A Conmebol anunciou a criação de um grupo de trabalho de combate ao racismo, liderado pelo ex-jogador brasileiro Ronaldo. Às vésperas do início da fase de grupos da Copa Libertadores e sob pressão da CBF, a Conmebol criou um grupo de trabalho para combater o racismo, a discriminação e a violência no futebol. O grupo vai ser encabeçado pelo ex-atacante brasileiro Ronaldo e vai contar com a participação da ex-secretária-geral da FIFA, Fátima Samoura, e Sérgio Marque, presidente da Federação Internacional de Associações de Futebolistas Profissionais, que representa cerca de 65 mil jogadores. O anúncio foi feito depois de um prolongado encontro com lendas do futebol sul-americano e representantes de governos de 10 países integrantes da federação. Hoje o que foi feito é confirmar uma equipe de trabalho. Escutamos a preocupação, seja dos próprios jogadores que vivem ou viveram momentos que, exemplificados, nos ajudam a entender melhor o problema que temos que solucionar. Isso também nos deu a oportunidade de escutar os governos. O compromisso de todos os presidentes de las federaciones e o compromisso do presidente Alejandro. O compromisso de todos os presidentes das federações, o compromisso do presidente Alejandro, o compromisso dos embaixadores de cada país que participou da reunião é lutar todos unidos para buscar soluções em conjunto. Isso me dá uma alegria muito grande, uma satisfação de verdade. Para buscar soluções em conjunto, isto me dá uma alegria, uma satisfação de verdade muito grande. A partir de agora, a Força-Tarefa vai ficar responsável por administrar uma lista com pessoas com a entrada bloqueada nos estádios, que vai incluir os envolvidos em casos de racismo. Também está prevista a implementação de novos programas educativos dirigidos a jogadores, árbitros, clubes e torcedores, com o objetivo de fomentar a consciência e prevenção do racismo no futebol. Racismo é crime e deve ser combatido em qualquer lugar, em qualquer instância. E agora, quem chega por aqui é o Vinícius Pacheco. Ele chega para trazer para a gente os detalhes da grande final do Paulistão. E, claro, a notícia do dia, que é a queda do técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior. Vini, bem-vindo. Que coisa, hein? Quanta notícia! Boa noite para você. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos que nos acompanham. Algo que a gente havia avisado no início da semana, que a decisão viria ou na quinta ou na sexta-feira. Se adiou então, se manteve. Sexta-feira veio o anúncio, então, da queda do Dorival Júnior, que foi demitido do comando da Seleção Brasileira após um ano no cargo. O ciclo do treinador no comando da Seleção Brasileira chegou ao fim após a maior derrota da amarelinha em eliminatórias para a Copa do Mundo. Na última terça-feira, no 4-1 para a Argentina, aquele vexame. O anúncio foi feito pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, após uma reunião que definiu o rumo do comando da Seleção Brasileira. Junto com ele, também deixaram na comissão técnica os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Soteiro, além do preparador físico Celso Rezende. O anúncio da demissão
Durante o anúncio da demissão, Edinaldo Rodrigues afirmou que já está buscando um novo nome para treinar a seleção brasileira. Entre os favoritos para assumir o cargo está Jorge Jesus. O nome de Carlos Ancelotti chegou a ser cotado, mas ainda existem impasses sobre a sua disponibilidade, principalmente pelo fato de ele ainda ter contrato com o Real Madrid até o ano que vem. Em 16 jogos no comando da seleção brasileira, Dorival Júnior teve um aproveitamento de 58,3%. Foram 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. O Brasil marcou 25 gols e sofreu 17 neste período. O próximo desafio da seleção brasileira será em junho, com os jogos contra o Equador e Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Até lá, a CBF corre para definir quem vai comandar a equipe na sequência da competição. Não se sabe ainda se vai ser um interino, se vai ser o Ramon ou se de fato já vai se chamar um treinador, e aí muitos nomes são especulados até aí. Mas agora falando um pouco mais de futebol, os estaduais, ontem foi definido o campeão paulista e o Timão levantou a taça. E a gente vai conferir aí porque o Palmeiras teve a chance com um gol de pênalti. A gente vai conferir aí agora. Foi marcado o pênalti, aí nesse lance onde o Félix Torres fez o pênalti no Vitor Roque, quem bateu foi o Veiga e muito bem no lance o Hugo defendeu, foi lá no canto, o Hugo um paredão, manteve aí a chance do Corinthians permanecer zerado. O Félix Torres não foi expulso no lance do pênalti, mas na sequência mesmo, no outro lance fez a falta e foi expulso. Depois, já no finalzinho do jogo, Memphis Depay fez aquele lance de subir na bola, igual o Soteldo. O pessoal do Palmeiras não gostou, toda aquela confusão, já no finalzinho do jogo. No meio de tudo isso aí, teve troca de tapa, de chute, e o Marcelo Lomba e o Martinez foram expulsos. Mas o que importa é que final do jogo, 0-0, jogo da ida, o Corinthians tinha vencido por 1-0 com gol deste daí, o herói também, e outro herói do Corinthians também, o Hugo. Yuri Alberto fez o gol da vitória na casa do Palmeiras por 1-0. No 0-0 ontem, na casa do Corinthians, o título vai para o Timão. Com isso, o Corinthians se mantém isolado na liderança entre os maiores campeões. É o maior campeão paulista com 31 títulos, 31 taças. Na sequência vem o Palmeiras com 26 paulistãos. E, lembrando também, já fazia 7 anos que o Corinthians não levantava uma taça. Parabéns. O Corinthians começou um pouquinho mal o ano, mas agora pelo menos campeão. É isso aí, a torcida tá que tá. Sim, a primeira ou segunda sempre fica naquela decisão quem é a maior torcida do Brasil, mas muita gente alegre hoje, né? Com certeza. Obrigada, viu, Vini? Muito obrigado, uma boa noite para você e a todos que nos acompanham. Sextou, bom fim de semana. E como falamos a semana passada, aqui no Pix News, o governo do Rio Grande do Sul inaugurou ontem o Teatro Simões Lopes Neto, em Porto Alegre. O ato marca a conclusão definitiva do multipalco Eva Sofer. Após 22 anos de construção, finalmente o espaço é concluído e entregue à sociedade gaúcha. A Ópera Turandot fez a apresentação inaugural. Todos nós que nos propomos a estar na vida pública, havemos de reconhecer aqueles que passaram antes de nós e deram a sua parcela de contribuição. Este multipalco teve uma jornada de mais de 20 anos. E ao longo dessa jornada, muitos deram a sua contribuição. A idealização por Dona Eva Sofer e a mobilização de tantos na sociedade civil, o acolhimento dessa ideia pelo governador à época, governador Germano Rigoto, e através da Lei de Incentivo à Cultura, a abertura de um espaço para, com incentivos fiscais, ser aportados aqui recursos que iniciaram esse projeto, através do Banrisul, naquele momento. E depois, ao que se somaram tantos outros aportes feitos com leis de incentivo, como a Lei Rouanet, também com a mobilização de diversas outras empresas que aqui foram citadas pelo Antônio Hoffel, a Gerdau, a Vompar, a Petrobras, a Ipiranga, tu me falaste mais uma que eu me esqueci agora, o próprio Banrisul, que eu já citei. E
Além, né, dessa mobilização, cada governador certamente deu a parcela de contribuição que lhe foi possível naquele momento. Construído em terreno anexo ao centenário Teatro São Pedro, o complexo, agora finalizado, consolida a Fundação Teatro São Pedro como um dos maiores e mais completos centros culturais da América Latina, ocupando mais de 25 mil metros quadrados no centro histórico de Porto Alegre. O equipamento também conta com outros palcos, como o Teatro Oficina Olga Reverbel e a Concha Acústica, além das salas da música, do circo e da dança. Nos últimos 6 anos, o governo do estado investiu 24 milhões e meio de reais por meio da Secretaria da Cultura. Cultura é vida. Assim a gente encerra o Pix News. A íntegra desta edição e também as reportagens você pode rever no nosso novo canal no YouTube. É só acessar lá, procurar por Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias também no nosso site pixtv.com.br. Acesse lá. Muito obrigada a todos pela companhia. Fiquem agora com o Cine Pix. E a gente se encontra na segunda-feira aqui no Pix News. Tenham todos um excelente fim de semana. Pix TV, 6 anos conectando você ao melhor conteúdo todo dia.